E vamos para nossa live de hoje, a última dessa semana. E o tema escolhido por todos não, né? A maioria foi falar sobre açúcar e adoçantes. Então, hoje o assunto vai ser açúcar e adoçante. O tema da live. Envia aí pelo aviãozinho para pessoas que vocês sabem que talvez gostariam de saber sobre esse tema de açúcar e adoçante. Convide para participar e aprender sobre esse tema hoje. É um tema que deixa muita dúvida, né, na hora dos preparos. Se deve usar qual adoçante ou qual açúcar usar nos preparos. E o mais interessante é que quando a gente vai estudar sobre os açúcares, né, de onde surgiu o açúcar e tudo mais, a gente vê que lá nos primórdios, nos primeiros habitantes, não existia açúcar. E o açúcar foi algo que foi criado e imposto ao nosso paladar. Então quer dizer que lá nos primórdios, né, nos homens da caverna, eles viviam sem açúcar. Eles, né, obtinham o sabor adoçado, né, mais doce, a partir das frutas, de alimentos que continham doce. Então, assim, não havia necessidade de adoçar um determinado alimento, né? Não existia essa extração do suco a partir da fruta. Então, a gente consumia a fruta ao invés do suco. E hoje, se a gente for avaliar, né, quando a gente toma, por exemplo, um suco de laranja, quando você toma um copo de suco de laranja, você está consumindo muito mais de uma laranja para poder produzir um copo de suco. E então o interessante é sempre a gente consumir a fruta do que o suco, porque para a produção do suco a gente precisa de muito mais quantidade de fruta para produzir, né? Isso não vem ao caso, porque o nosso assunto hoje é açúcar e adoçante. Então, o primeiro açúcar, né, que nós temos disponível no mercado é o açúcar refinado. E o açúcar refinado, ele é um açúcar que passa por um processo de industrialização e nele, né, para ele ficar branquinho, fluido, fininho, ele perde completamente as vitaminas e minerais, né, obtida da cana-de-açúcar. Então, esse processo que ele sofre para ficar, né, clarinho ali e fininho, ele acaba perdendo, né, todos os nutrientes que ele poderia ter disponível para o nosso consumo. Depois a gente passa para o açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo é aquele açúcar escurinho que parece uma rapadura moída, né? Que é o processo, né, da cana-de-açúcar e passa para o melaço, e do melaço tira a parte líquida e fica somente a parte sólida, que é o açúcar mascavo. Este açúcar, por sua vez, ele mantém todas as propriedades e nutrientes e vitaminas e minerais que a gente precisa obter a partir do açúcar. Então, assim, a desvantagem, né, que ele é mais escuro e deixa um sabor mais marcante. Mas, se a gente for olhar em relação a nutrientes, né, ele não perde no seu processo de fabricação os nutrientes que a gente precisa consumir obtido através do açúcar. Depois nós vamos para o açúcar cristal, né, que normalmente é aquele açúcar que a gente compra no pacote maior, né, tem de 1 kg, 2 kg, 5 kg. E esse açúcar cristal, ele é assim, próximo do refinado, porém, ele mantém em torno de 50% das propriedades de nutrientes que a gente precisa, né, nesse processo. Por ele ter um processo menos agressivo do que o refinado, porque ele fica, né, cristalizado,
mais claro, mas não tão branco quanto o refinado. Então ele perde um pouco dos seus nutrientes, mas assim, não por completo, né? No seu processo, ele perde em torno de 50% a 60% dos seus nutrientes e propriedades minerais. O próximo açúcar seria o orgânico, né? E o orgânico, por sua vez, ele a diferença do orgânico para o cristal, por exemplo, é o processo de produção da cana-de-açúcar, né, que já começa sendo produzido, né, num lugar onde não usa agrotóxico, não usa nada que vai tirar a função dele de natural mesmo, e é considerado orgânico como todo o alimento orgânico que a gente compra, né, que é produzido de forma mais artesanal. Ele não sofre um processo no seu cultivo da matéria-prima, levando agrotóxicos, produtos que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Então, o orgânico, né, levando em consideração, né, não tendo essa intervenção dos agrotóxicos, e a produção dele é industrializada, e quando ele é industrializado, ele não é inserido, né, para a produção dele produtos químicos que tire dele essa função orgânica, né, que ele perca nutrientes. Então, entre o cristal e o orgânico tem um custo mais elevado por causa desse processo de cultivo da matéria-prima, né, ser um processo mais lento e produz em menor escala. Então, quando a gente vai comprar esse açúcar orgânico, que é o açúcar demerara, ele tem um custo maior, mais elevado do que o cristal, tá? O próximo açúcar é o açúcar light, né, que muitas das vezes, muitas pessoas, às vezes em dietas, ou tem resistência insulínica, né, que a glicose é alterada, às vezes usa esse açúcar light. Porém, ele é um conjunto de 50% de açúcar refinado, né, que eu falei lá atrás, que não possui nenhum vitaminas e minerais, nenhum nutriente, e 50% é adoçante natural. Então, ele é um mix de açúcar refinado com adoçante natural. E qual que é o benefício desse açúcar light? Ele tem menos impacto no índice glicêmico, né? Então, por ele ter 50% de adoçante e 50% de açúcar, quando você consome, ele não tem um pico glicêmico muito alto para quem tem resistência insulínica, e para quem faz dieta, ele tem baixa caloria. Depois nós vamos para o último açúcar, para o último tipo de açúcar, que é a frutose, né? Já o nome diz que é um tipo de açúcar proveniente das frutas. E o problema da frutose é o seguinte, que foi o que eu expliquei lá no início. Quando a gente consome uma fruta, nós estamos consumindo uma quantidade de frutose. Porém, se nós vamos consumir um açúcar que é frutose, quantas frutas foram necessárias para extrair esse açúcar para se transformar em açúcar? Então, assim, a quantidade é muito grande para produzir essa frutose, esse açúcar chamado frutose, né? E é um produto industrializado. Então, ele não é natural, ele é industrializado porque precisou passar por um processo de preparo, né, dele, e foi industrializado. Então, o último tipo de açúcar que a gente vai falar aqui hoje é esse, o frutose. Agora vamos falar dos adoçantes, né? Os adoçantes, a gente começa com o acesulfame, né, que ele adoça 125 vezes mais do que açúcar. Se eu uso uma colher de sopa de açúcar para adoçar, esse aqui eu teria que usar, assim, mínimo, bem pouquinho, porque ele adoça 125 vezes mais. Se fosse 100 vezes mais, eu iria usar meia colher de sopa. Então, esse aqui é em torno de 1/4 de adoçante. Qual que é a parte ruim desse tipo de adoçante? O acesulfame. Ele é a base de sódio, então ele tem a base de sal de potássio,
Então, para quem tem doenças renais, ele não é indicado, por ele ser à base de sal de potássio. Então, a principal matéria-prima dele, né, na indústria, na fabricação dele, é a base de sal de potássio. O próximo é o aspartame, né, bem usado aí nos adoçantes que a gente compra. Ele adoça 200 vezes mais do que açúcar. Então, se a gente usar uma xícara de açúcar, uma xícara de 250 ml, se a gente fosse usar o aspartame, a gente iria usar 1/4 de adoçante de aspartame. E ele tem forma líquida e ele é muito usado em bebidas. E 1,3 gramas dele em cada 10 gotas de aspartame, ele tem 1,3 gramas de caloria. E ele é muito usado em bebidas como Coca-Cola, essas bebidas líquidas que a gente compra. Então, esse aspartame é bem usado nisso e ele tem uma desvantagem. Ele não pode ser levado a altas temperaturas. Então, esse aspartame, normalmente, nós vamos encontrar ele nesses tipos de bebidas que a gente toma em temperatura ambiente ou gelada, porque ele não pode ser colocado em altas temperaturas, porque deixa um retrogosto. Muita gente, quando consome adoçante, sente esse retrogosto nos alimentos. Então, esse é levado a altas temperaturas, ele deixa um retrogosto. E ele é proveniente de uma proteína, por isso que ele tem esse retrogosto, né? Por ele ser feito à base de proteína e ele é feito em laboratório. O próximo é o cicramato de sódio. O cicramato de sódio, ele é muito usado também em bebidas, porém, por ele ter uma concentração muito alta de sódio, ele é regulamentado no Brasil, né? Porque a quantidade de sódio tem uma tabelinha específica que a gente não pode ultrapassar o uso. Então, esse cicramato de sódio, ele é muito usado em mix de adoçantes. E nos ingredientes da Coca-Cola, por exemplo, vocês podem ler que tem cicramato de sódio como adoçante. E é a mesma questão para quem tem hipotireoidismo, ele não é um adoçante indicado, né? Por ele ser a base de sódio. Então, quem tem hipotireoidismo não deve consumir cicramato de sódio, porque ele acaba atrapalhando a absorção de iodo no nosso metabolismo. E como quem tem hipotireoidismo, assim como eu, nós precisamos ficar atento nessa questão do consumo de iodo. Estévia é o próximo adoçante. O estévia, ele é retirado de uma planta e o estévia, ele é natural. Só que o quê? O estévia, ele tem um fator de doçor tão grande, que ele é amargo. Então, o estévia também ele é muito usado, associado em mix de adoçantes. Então, às vezes, juntam o estévia com outro tipo de adoçante e faz um mix de adoçante para poder a gente conseguir usar ele. Porque o sabor dele, se a gente usasse ele sozinho, seria um sabor muito amargo. Ele é tão doce que ficaria amargo. Então, ele é usado em mix de adoçante, né? Então, é um bom adoçante, porém não consegue se usar ele sozinho. Seria sempre a base de estévia, mas ele seria associado com outro tipo de adoçante. Tem a sacarina, que é derivado do petróleo e é contraindicado a pacientes imunossuprimidos e gestantes, por causa de ser um derivado do petróleo, esse sacarina. E então, assim, é um adoçante que eu acho que nem para quem não é imunossuprimido e nem gestante não deveria consumir. Então, tá aí a importância da gente olhar sempre a lista de ingredientes das coisas que a gente compra, né? Principalmente esses produtos considerados light, diet, ou são considerados naturais. Então, muitas das vezes a gente observar que tipo de adoçante que eles estão usando para vendê-los como light, diet ou algo
que não contém açúcar, né? Depois nós vamos para a sucralose, né, que é proveniente do açúcar e tem a sua composição cloro. E, portanto, é contraindicado também para quem tem problemas na tireoide, pois o cloro compete com o iodo da dieta. Então, esse é a mesma situação do ciclamato de sódio, né, que não é indicado para quem tem hipotireoidismo. Aliás, o ciclamato de sódio também ele não é indicado para quem tem hipertenso, né, por causa do sódio. Depois a gente passa para o xilitol e o eritritol, né? Esses são adoçantes derivados de fibras de plantas, também são considerados adoçantes naturais e pelo menos aqui, né, o mais normal é a gente usar esse eritritol e xilitol. E é aconselhável, assim, pelo menos em todos os cursos que eu fiz hoje de preparos de produtos sem açúcar, é interessante a gente usar um mix, fazer 50% eritritol, 50% xilitol, né, para poder diminuir um pouco da distensão abdominal. Por ele conter muita fibra, ele ser, né, a matéria-prima dele ser plantas, ser a partir de fibras, ele pode causar distensão abdominal em algumas pessoas. Algumas pessoas, ao consumir o eritritol e o xilitol, têm essa sensação de distensão abdominal. Então, tudo é teste, né? Você faz um teste para ver se você vai ter ou não distensão abdominal. E quando você usa 50% de um e 50% do outro, você também deixa menos retrogosto de adoçante nos preparos que você fizer. Por último, a gente tem o açúcar de coco, que leva o nome de açúcar de coco, mas não é considerado um açúcar, né? Quando a gente vai pesquisar lá nas listas de açúcares, ele não é considerado açúcar. Porém, ele tem muitos nutrientes, mas também tem muita caloria, né? Porque ele a principal matéria-prima é o coco. E tem a desvantagem também de deixar um sabor proveniente do coco nos seus preparos. Quando a gente pensa nesse açúcar de coco, ele tem essa desvantagem de deixar esse doçor um pouco com esse sabor, né, do coco queimado. E ele também deixa uma coloração nos seus preparos, assim como o açúcar mascavo. E falando, né, em açúcar total, eu penso que o interessante é a gente consumir menos possível. E se você não tem resistência insulínica, né, não tem uma glicose elevada, o interessante seria sempre procurar o melhor açúcar para você fazer os seus preparos, né, que eu vejo aqui, se a gente for olhar em relação a nutrientes e não deixar retrogosto e tal, seria o açúcar demerara. Se não estiver importando com um sabor, né, diferenciado, poderia ser o mascavo, que são os dois tipos de açúcar que mais vai te trazer benefícios nutricionais no seu preparo, né, no seu bolo ou no que você for preparar usando açúcar. Agora, se você tem uma resistência insulínica e quer fazer um preparo, quer comer um bolo, né, além disso você vai ter que olhar também para as farinhas as quais você vai usar, né, porque as farinhas também elevam a glicose, dependendo da farinha. Aí você poderia usar aqui um mix de xilitol e eritritol ou algum mix preparado com estévia, né? Hoje nós temos no mercado aí alguns tipos de adoçantes que já vêm o mix preparados para poder a gente ter menos problemas em relação à resistência insulínica, né? Já tem, eu não anotei aqui, mas temos hoje já adoçantes que a matéria-prima dele é mandioca, né? Tapioca no caso, ou mandioca, fibra de mandioca. E ele está sendo muito aceito no mercado e ele não deixa essa distensão abdominal que o xilitol e o eritritol causam e é muito seguro para uso de quem tem resistência insulínica, né, glicose elevada, tá bom?
Eu espero que o conteúdo sobre açúcar e adoçante possa ajudar vocês na decisão de qual açúcar e adoçante usar, tá? Eu volto na semana que vem com pelo menos uma live na semana que vem para falar sobre algum assunto e conto com vocês. Espero que tenham gostado. Daqui uns dias a gente vai trazendo mais conteúdo, mais preparos para vocês irem inserindo aí na rotina saudável de vocês. Boa tarde.